nada, dá nojo. Você vê certos irmãos indo lá no terminal, um dia um camarada veio falar comigo: quem deveria estar fazendo essa obra, não está fazendo. E ele jogando indireta para mim. Falei: meu irmão, é o seguinte, eu entendi a sua indireta. Agora, o que ela está fazendo, está adiantando? Como as pessoas estão identificando essa senhora aí? Como uma louca. E outra coisa, a obrigação de evangelizar não é só dos pastores, não. É para membro também, tá bom? Joguei o peso em cima dele. Irmãos, entenda bem, eu evangelizo todos os dias. Vou falar para você que eu já ganhei várias almas para Cristo. Simplesmente entregando folheto, meditando no texto, orando pela pessoa, entendeu? Não entro na vida pessoal da pessoa, porque é trabalho de pastor, quando a pessoa já está dentro do ministério. Quando você está evangelizando, se arrependa. Você não vê Jesus mandar a mulher samaritana largar o homem que ela está vivendo, não, pastor. Ele fala: você teve 5, o que tem não é seu. Você, como quem diz, você está em adultério. E ela trouxe a cidade toda para ouvir Jesus. Com o tempo, pastor, a gente vai disciplinando a pessoa. Não é fácil o trabalho de pastor, é ter paciência. Agora, hoje em dia, as pessoas, pastor, eles infernizam a vida dos outros. Esse texto, irmão, ele é dividido em 2 partes. Dos versículos de 1 a 11, você tem a justificação pela fé. Do versículo de 12 ao 21, você vê o contraponto entre Jesus e Adão. Agora, o seguinte, o que nós temos aqui, pastor, é uma doutrina poderosa. É uma doutrina que vai nos abrir a mente. A justificação pela fé, pastor, ela funciona assim. Primeiro, você recebe a Cristo pela fé. Olha só: tendo sido, pois, justificados ou perdoados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé, a justificação que é pela fé, te traz paz com Deus. Então hoje em dia, pastor, você não tem que pensar: eu tenho uma renca de pecado para pagar. Não, você não deve nada a Deus. Começa por aí, pastor. Colossenses 2,14, a Bíblia diz que Jesus riscou a nossa dívida. Não tem dívida, pastor. Os religiosos é que têm a consciência pesada. Por quê? Entenda bem, pastor, nós somos filhos de Adão. Nós erramos por palavra, pensamento e tudo. Só que o que paga o seu pecado não é você ir para o monte, não é você jejuar. O que paga o seu pecado é a fé, é a graça de Cristo mediante a fé. Então você fala assim: Senhor, eu sei que eu estou perdoado, eu vou corrigir a minha vida, mas o meu pecado é perdoado não pelo meu sacrifício, mas pelo de Cristo. Então a gente tem paz com Deus por isso. A nossa dívida seria paga com a nossa morte. Vocês lembram que no Antigo Testamento morria um animal quando uma pessoa pecava? Então Cristo morreu por todos. Então olha só: pelo qual também temos entrada, de novo, pastor, pela fé, a esta graça, a graça da justificação, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o que nós temos aqui, pastor? Nós temos firme esperança de que somos perdoados pela graça de Deus na forma do perdão ou a justificação, e temos esperança para a glória futura, que é o que? Sair desse corpo e estar com Deus. Tudo isso a justificação garante. Então, irmãos, o problema nosso é achar, é se crucificar. Eu conheci um irmão, pastor, que tinha esse problema: nossa, eu pequei de novo, irmão Sérgio. Ele falava comigo, era só um evangelista. Eu falei: meu irmão, você está tentando fazer o lugar de Jesus. Eu lembro do hino de J. Neto que diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Não vai, pastor. Porque se você não confia na justificação pela fé, ou seja, eu sou perdoado por Jesus, e eu creio nisso, você vai ver com peso na sua cabeça. Tem pessoa, pastor, que come as próprias fezes para dizer que ama Deus. Tem pessoa, pastor, que se ajoelha no milho para poder, não, o meu pecado. No tempo antigamente, inclusive, tem padre que faz isso, que bate nas costas cada vez que ele peca. Se ele olhou para uma mulher ali, ele cobiçou, ele vai dar açoite nas costas. Isso é besteira pura, pastor. Besteira pura. Nós estamos perdoados pela graça de Cristo mediante a fé. Então você tem que crer. Agora o seguinte: a fé, ela se define assim, como a certeza das coisas que se esperam, é igual eu falei do salário, e a prova das coisas que se não vê. Assinou minha carteira, espera 30 dias que vem seu salário. Então, se você está firme, pastor, nessa graça, por isso que eu entendo um pouco da escola calvinista, a sua salvação, de certa forma, não depende de você. Se você tem fé, não. Eu tenho fé que sou perdoado por Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Minha culpa era enorme. Eu não teria como pagar, a não ser com a minha morte.
Então hoje eu tenho paz com Deus, graças a isso. Agora é o seguinte, pastor, a graça a fé, nesse caso aqui, é uma obrigação, você tem que crer. Não basta só Deus impor a fé sobre você, que não vai vir assim. Você tem que crer, você tem que pensar assim: Senhor, eu creio nisso, e eu estou perdoado por causa disso, e pronto, o diabo vai parar de acusar você. Diz, pastor, que Martinho Lutero, quando começou a entender a justificação pela fé, o diabo apresentou para ele uma lista enorme de pecados. Você fez isso, fez aquilo. Ele falou: já acabou ou tem mais aí? Ué, você quer que eu fale mais? Fala mais. E depois que o diabo terminou com a lista, ele falou: já acabou? Ele pegou um risco vermelho e fez isso, ó: cancelado, amigo, eu sou justificado pela fé. E o diabo sumiu da frente dele. Entendeu? Porque o diabo, irmão, só vence mentes culpadas. Quando você pensar assim: olha, o meu pecado ainda não está perdoado, então a sua fé não está firme, que você foi perdoado. Você tem que entender, irmão, que você é filho de Adão, você vai errar em tudo. Você pode acabar mentindo, adulterando, tudo. Eu mesmo sou um dos homens que eu nunca me imaginei ser pastor. Era um homem que eu adulterava muito, já me envolvia até com a mulher dos outros. Era um homem cheio de demônios e outra coisa, ninguém brincava comigo. Hoje eu sou um homem de Deus, sou um homem solteiro, não tenho amantes como eu tinha. Então, hoje eu me afastei, o próprio Deus também me ajuda nesse processo. Eu poderia estar infeliz hoje, falei: poxa, rapaz, tem anos já que eu não tenho um caso com uma mulher. Eu não estou feliz, pastor, porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem da minha vida. Se não tem se aproximado alguém de mim, porque Deus fala: não vai dar certo, se afaste. E às vezes